Bem, nós vamos entrar agora no capítulo 4 de Geografia, Manifestações Culturais. Vamos lá? Nós vamos falar sobre festas, sobre as festas que a gente mais gosta, das festas culturais, né, do nosso município, do nosso estado, da nossa região. Nós vamos iniciar falando sobre a região em diferentes culturas, tá? As manifestações em diferentes culturas. Nós vamos falar agora lá na página 272. Lá tem o Saci e o Curupira conversando. Vocês já imaginaram essa conversa? Como que seria o encontro desses dois? Lembrando que o Saci e o Curupira são imagens folclóricas, são histórias do folclore brasileiro. Então, são lendas que foram contadas há muito tempo atrás e que hoje ficaram e ficam marcados em nossa memória. Pira e o Saci conversando, não consigo nem imaginar essa conversa. Mas vocês sabem que o ser humano é diferente de qualquer outra espécie. Sabe por quê? Porque ele consegue dar vida à sua imaginação, consegue criar histórias, criar coisas magníficas com seu pensamento e inventar, né? E uma das coisas magníficas que o ser humano tem é o jeito de se comunicar, é a forma da comunicação. Nós conseguimos nos comunicar com as pessoas através de gestos, através da nossa fala, né, nosso linguajar, a nossa pronúncia, né? Às vezes até com o olhar a gente consegue comunicar e passar para as outras pessoas o que a gente está sentindo. Eu lembro que a minha mãe, quando olhava para mim, que ela regalava o olho, era que alguma coisa não estava indo bem. Ou quando a minha mãe sorria com os olhos, era porque alguma coisa estava indo muito bem. Então, às vezes a comunicação, ela vem de várias formas, né? De várias maneiras. E a gente acaba acostumando e entendendo o jeito de se comunicar, certo? As lendas e histórias folclóricas foi um meio também que antigamente, né, se existia para se comunicar, para falar alguma coisa. As lendas folclóricas, principalmente, era porque queria dar um aviso para alguém ou alertar algumas pessoas. Porque antigamente existia muitas plantações, né, muito gado. Em cada cidade, conforme você foi aprendendo nos capítulos anteriores, antigamente era muito mais o campo do que a cidade. O campo foi se transformando em cidade conforme as necessidades das pessoas que ali viviam. Então, como eles guardavam muitos alimentos, muitos animais, tinham muita plantação, as pessoas podiam vir e roubar, né, pegar, porque ainda não tinha territórios marcados, né? Esse aqui é o quintal da Dona Maria, esse aqui é o quintal do Senhor João. Não era assim. Então, eles começaram a contar histórias, contando histórias de que um menino com cabelo de fogo aparecia no meio da mata para quem fosse derrubar as árvores ou roubar. Aparecia um negrinho de uma perna só, mas que ele conseguia assustar a todos, né, com o seu sopro, com as suas peraltices, com as suas risadas. E aí foram criando e dando nome a essas lendas que hoje nós conhecemos, tá bom? Isso são manifestações culturais, cada região tem a sua. E você vai inventar histórias para esses quadrinhos que estão aí na página 273. Use a sua criatividade, eu quero ver as historinhas mais lindas. E aí, na página 274, nós já estaremos falando sobre o carnaval. Lembra que no início do vídeo a tia Tati estava ainda dançando carnaval? Pulando carnaval?
Pois é, porque nós estaremos falando da nossa festa cultural, da festa da nossa região, do Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas o carnaval é comemorado e é uma folia feita por todo o Brasil. Em todo o Brasil é comemorado o carnaval, mas para cada região o carnaval é comemorado de formas diferentes, tá? Nós temos o carnaval, onde as pessoas montam seus carros alegóricos, têm as suas passistas e os seus sambas tradicionais, né? Como aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Porém, em outros lugares, as festas são de outra forma, tá? Fica um pouquinho aí com o que significa o carnaval. O Carnaval é considerado uma das festas mais populares e representativas do mundo. O Carnaval tem sua origem no entrudo português, uma festa pagã europeia que chegou ao país com os colonizadores. A festa era realizada entre famílias amigas ou pessoas conhecidas, ganhando mais tarde as ruas, envolvendo desconhecidos que eram atingidos por baldes de água, farinha, cinzas e lama. As casas ficavam inundadas, os passantes nas ruas encharcados e todos, senhores e escravos, senhorinhas e mucamas, se divertiam. O intrudo acontecia num período anterior à Quaresma e tinha um significado de liberdade. Esse sentido permanece até os dias de hoje no Carnaval. A festa foi proibida oficialmente e, aos poucos, incorporou elementos como confete, a serpentina e limões de cera cheios de água perfumada. O entrudo chegou ao Brasil por volta do século XVII e foi influenciado pelas festas carnavalescas da Europa. Em países como a Itália e a França, o carnaval ocorria em formas de desfiles urbanos e os carnavalescos usavam máscaras e fantasias. Personagens como a Colombina, o Pierrot e o Rei Momo também foram incorporados ao carnaval brasileiro, embora sejam de origem europeia. No Brasil, no final do século XIX, começaram a aparecer os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos cursos. Em 1890, Chiquinha Gonzaga compôs a primeira marcha especificamente carnavalesca, o Abre Alas, para o bloco Rosas de Ouro, no Rio de Janeiro. No início do século XX, surgem os primeiros automóveis e uma nova forma de brincar o carnaval, os cursos, que eram desfiles feitos em automóveis devidamente enfeitados para a época. As pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e desfilavam pelas ruas da cidade. Está aí a origem dos carros alegóricos típicos das escolas de sambas atuais. A partir daí, o carnaval foi crescendo e tornando-se cada vez mais uma festa popular. Esse crescimento ocorreu com a ajuda das marchinhas carnavalescas, pois a música deixava o carnaval cada vez mais animado. A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e chamava-se Deixa Falar. Ela foi criada pelo sambista Ismael Silva. Anos depois, a Deixa Falar se transformou na escola de samba Estácio de Sá. A partir daí, o carnaval ganhou um novo formato. Surgiram novas escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Organizadas em ligas de escolas de samba, começaram os primeiros campeonatos para verificar qual escola era mais bonita e mais animada.
agora, nós falamos de como o carnaval se desenvolveu em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas não falamos do Nordeste do Brasil, por exemplo, e de estados como Pernambuco. Em Pernambuco, o intrudo português mudou bastante quando assimilou costumes africanos. No século XIX, surgiram o frevo e o passo, o que deu ao Carnaval de Pernambuco uma singularidade. Na Bahia, além dos trio elétricos ao som do Axé Music, também existem blocos como a Timbalada, o Olodum, o Ileaie, que têm como objetivo preservar e expandir a cultura afro-brasileira. O espetáculo rítmico, musical e plástico que os blocos exibem no carnaval emociona todos que os veem. O carnaval no Brasil é a maior festa popular. Em todo lugar se comemora essa festa, que é bem no início do ano, no início de fevereiro, entre fevereiro e o mês de março, tá? Dependendo da data, ele cai sempre em fevereiro, se estendendo um pouquinho para março, tá? E apesar de as maiores festas ocorrerem na cidade, muitas ocorrem também no campo. Existe uma festa muito legal que é chamada Festa Junina. Isso nós vamos ver lá na página 278, que já está falando das festas no campo, né? As festas do campo e para a cidade. As festas juninas também acontecem nas cidades, porém ela iniciou no campo. Era uma festa onde eles comemoravam a colheita daquele período, né? No inverno, comemoravam as festas de junho, né? Do mês de junho, as festas juninas, porque eles queriam festejar o sucesso que foi a colheita daquele período até o outono, porque no inverno já não tem mais tanta plantação, tantas coisas para você colher, né? Tantos alimentos para colher por causa do frio. Então eles comemoravam e comiam aquelas comidas, né? Preparadas justamente para o inverno. E também o Bumba Meu Boi, que já é lá do Nordeste também, né? Que é uma festa onde se comemora a chegada do boi. Você conhece essa história? Vamos ler um trechinho aí. Fica com... Você conhece a história do Bumba Meu Boi? A história do Bumba Meu Boi é muito antiga. Pesquisadores do folclore brasileiro e historiadores acreditam que suas primeiras manifestações datam do século XVIII, quando ainda existia escravidão no Brasil. Por ser transmitida pela cultura oral, a história do boi ganhou muitas versões, assim como a festa. O calendário das festas também varia. Os ciclos são chamadas as 3 fases que completam a história do boi: nascimento, batizado e morte. Podem ser celebrados tanto entre as festas de reis e o carnaval, ciclo natalino, como é o caso do Maranhão, durante as festas juninas. Tu precisa ir pro norte, vê Bumba, meu boi Bumba. Tu
Tu precisa ir pro norte, bumba meu boi bumba. E bum bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. Tu precisa ver a dança do rei Ibéria. E bum bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. No dia desse festejo vai toda a gente pra rua. E bum bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. Todo mundo quer espiar a dança do boi bumba. E bum bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. Tu precisa ir pro norte, bumba meu boi bumba. Tu precisa ir pro norte, bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. Tu precisa ver a dança do rei Ibéria. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. No dia desse festejo vai toda a gente pra rua. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. Todo mundo quer espiar a dança do boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. E bumba meu boi, e bumba meu boi bumba. 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 Agora que você já fez os exercícios, já concluímos essa primeira parte, né, do capítulo 4, você irá fazer a correção das atividades em anexo. Um grande beijo para você, te espero na próxima aula. Fiquem com Deus, em breve nos veremos. Se cuidem, um grande beijo. Tchau, tchau. Vamos à correção da folhinha em anexo para o caderno de Geografia da 8ª semana. Conversando, a gente se entende, diferentes visões. Pontos de vista. Nós temos aí a vista frontal, que chamamos de horizontal, vista de frente. Temos a segunda vista, que é a vista oblíqua, que enxergamos de cima, mas virada, né? Um pouco de lado, inclinada. E temos a terceira vista, que é de cima, é a visão vertical, tá? Iremos completar corretamente usando as palavras, tá? Vertical, frontal e oblíqua. Então, vamos lá. Complete corretamente utilizando as palavras. Na letra A, na visão vertical, olhamos os objetos do alto e exatamente de cima para baixo. Na letra B, na visão frontal, olhamos o objeto de frente. Na visão oblíqua, olhamos o objeto do alto, porém de lado, inclinado. Agora, no segundo ponto, está pedindo para você recortar de jornal ou revista uma imagem da paisagem rural e da paisagem urbana. Espero que você tenha feito. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!